Olá, sejam todos bem-vindos ao Terror Profundo. Hoje vamos trazer para vocês lendas urbanas brasileiras. Em cada canto do Brasil existem histórias, contos e relatos de seres sobrenaturais. Alguns foram dados como santos, já outros, como demônios. Em cada estado, em cada cidade do nosso Brasil, tem uma lenda para contar, seja no sul, ou norte, leste ou oeste. Sempre vamos encontrar aquela vovó, aquele tio, que já passou por algum susto com os seres citados nas lendas. Vem com a gente, que vamos te contar algumas. Mas antes, peço que se inscreva no canal, ative o sininho, deixe aquele joinha maroto, comente aqui embaixo sobre alguma lenda da sua região. E claro, não deixe de compartilhar com seus amigos. A maior parte das pessoas razoavelmente céticas não acreditam e deixam bem claro que não existe espíritos de pessoas desencarnadas que vagam por aí. Para eles é apenas um fruto da imaginação. Maldições não existe, é apenas uma falta de sorte. Entretanto, não é incomum que mesmo o mais racional de todos traga consigo o relato de algum evento que desafia a lógica e as leis da física. Sobretudo quando há um background histórico forte, é verdade. Locais que foram palco de maus tratos do período escravocrata. Pontos onde foi lançada a pedra fundamental de uma cidade inteira. A habitação de um frei franciscano bondoso que, contudo, parece não ter se convencido de passar para o além-túmulo. Enfim, certamente é difícil ignorar o peso da história e dos contos populares, como mostram alguns dos locais mais assombrados do Brasil. Aviso: o terror profundo não se responsabiliza por possíveis vultos durante a noite. Procissão dos Almas. Esta lenda conta sobre uma senhora que vivia sozinha na sua casa, e por não ter muito o que fazer, nem com quem conversar, passava a maior parte do dia olhando a rua através da sua janela, coisa muito comum no interior. Até que numa tarde, quando estava quase anoitecendo, ela viu passar uma procissão. Todos estavam vestidos com roupas largas brancas, como fantasmas, com velas nas mãos, e ela não conseguia identificar ninguém. Logo estranhou, pois sabia que não haveria procissão naquele dia, pois ela sempre ia à igreja, e mesmo assim, quando havia alguma procissão, era comum a igreja tocar os sinos no início, mas nada disso foi feito. E a procissão foi passando, até que uma das pessoas que estava participando parou na janela da senhora e lhe entregou uma vela. Disse a senhora guardasse aquela vela e que no outro dia ela voltaria para pegá-la. Com a procissão chegando ao fim, a senhora resolveu dormir, e apagou a vela e guardou-a. No outro dia, quando acordou, a senhora foi ver se a vela estava no local onde ela guardou. Porém, para sua surpresa, no local em que deveria estar a vela, estavam ossos humanos, de uma pessoa adulta e de uma criança. O Negrinho do Pastoreio. Essa lenda talvez seja a mais conhecida de todas e um símbolo do Rio Grande do Sul. No tempo da escravidão, um estancieiro percebeu que estava faltando um cavalo, depois de um menino escravo voltar do lugar de pastoreio. O homem, para castigá-lo, deu-lhe uma surra de chicote e mandou que ele procurasse o animal. O pobre do menino até achou, mas o cavalo fugiu porque o guri não conseguiu laçá-lo. Ao voltar à estância de mãos vazias, seu dono o colocou num formigueiro, no frio, e ensanguentado pelas chicotadas. No dia seguinte, quando foi ver como estava o menino, o estancieiro tomou um susto, pois, além de ele estar sem um único ferimento, ao seu lado estava a Virgem Maria, o cavalo fugitivo e outros cavalos. Caído no chão, o estancieiro pediu perdão pelos seus atos. O menino nada respondeu, subiu no cavalo baio e saiu conduzindo a tropilha. Hoje, por aquelas bandas, quando se perde alguma coisa, pede-se ao Negrinho do Pastoreio para que à noite ele a encontre, mas antes tem de acender uma vela para Nossa Senhora junto a algum morão e dizer 3 vezes: foi por aí que eu perdi, foi por aí que eu perdi, foi por aí que eu perdi. Romãozinho. A versão goiana do Saci, o Romãozinho, é um espírito malvado que aparece sob a forma de uma criança feia e deformada que vem para fazer travessuras e gerar o caos. O menino, filho de um humilde agricultor, mesmo quando era apenas um bebê, já demonstrava sinais de ruindade extrema. Dizem que antes mesmo de aprender a falar, Romãozinho mordia quem colocasse a mão em seu rosto, assim como mordia o peito de sua mãe, quando esta tinha que o amamentar. Já maior, na infância, sempre gostou de maltratar os animais, destruir plantas e prejudicar as pessoas. Certa vez, sua pobre mãe mandou levar o almoço ao pai,
que trabalhava longe de casa, na roça. Ele foi de má vontade, nunca foi de seu feitio fazer nada que não ganhasse algo em troca. No meio do caminho, ele comeu a galinha que era destinada a ser o almoço de seu pai, colocou os ossos na marmita e levou assim mesmo. Quando o pai viu só ossos ao invés da galinha assada, ele perguntou o que aquilo significava. Romãozinho, maldosamente, disse, deram a minha comida já assim ponto. Eu penso que ninguém comeu a galinha com um homem que vai sempre à nossa casa quando o Senhor sai para trabalhar, e vê ele somente os ossos como deboche do Senhor. Enlouquecido de fúria e ódio, o homem voltou correndo para casa, não deu nem ao menos tempo para a mulher desmentir o filho, puxou o punhal e a matou ali mesmo. E Romãozinho, mesmo testemunhando a morte da mãe, não desmentiu o que havia falado para o pai. E enquanto a mãe agonizava no chão, o menino ainda ria dele de como havia sido esperto enganando a todos. Mas antes de morrer, a mãe amaldiçoou o filho, dizendo, você não morrerá nunca. Você não conhecerá o céu ou o inferno, nem repousará enquanto existir um vivente sobre a terra. Seu tormento será eterno. Romãozinho não se intimidou, riu mais uma vez ante a maldição e foi embora. Vendo o mal que havia feito e de como tinha sido enganado, o pai se suicidou. Desde esse dia o menino nunca mais cresceu. E dizem os populares que ele costuma andar pelas estradas e fazer travessuras com os coitados que possuem o azar de cruzar com ele. Tem por hábito quebrar as telhas das casas a pedradas, assustar os homens e torturar as galinhas. Mas algumas pessoas também atribuem a ele coisas boas. Há uma história que diz que uma mulher grávida estava sozinha quando entrou em trabalho de parto, e no desespero chamou por Romãozinho, e este atendeu ao chamado. Foi à casa da parteira que depenava uma galinha. Conta a mulher que a galinha de repente saiu da sua mão voando. A parteira saiu correndo atrás e a galinha foi jogada na casa da mulher que estava em trabalho de parto, até para fazer o bem. Romãozinho tortura. A lenda do Romãozinho é bastante conhecida no leste da Bahia, em toda Goiás, parte do Mato Grosso e também no Maranhão. Conta-se que os primeiros relatos desse mito são do distrito de Boa Sorte, município de Pedro Afonso, em Goiás, que faz fronteira com o Maranhão, e dataria do século XX. Existem diversas versões sobre a história de Romãozinho. Em algumas ele teria matado o pai de susto, já em outras, sua mãe teria vivido e amaldiçoado o filho posteriormente à morte do pai. Existe ainda uma versão em que dizem que o menino também vira uma tocha de fogo que fica indo e vindo pelos caminhos desertos. Já outros, dizem que ele seria o próprio corpo seco. Nesta versão, a alma do menino seria tão ruim, mas tão ruim, que nem o céu nem o inferno quiseram. Por essa razão ele vaga pelo mundo assustando as pessoas. Teatro Amazonas. As histórias envolvendo vultos e vozes do Teatro Amazonas, localizado na cidade de Manaus, no Amazonas, já vem de longa data. Relatos dos funcionários do local garantem que alguns espíritos fanfarrões adoram trocar objetos de lugar, o que fez muita gente se demitir do emprego. Muitos guardas noturnos e o pessoal da limpeza garantem que os fantasmas que ali habitam não têm hora para acontecer. Embora, considerados esses relatos, talvez um leprechauns ainda fosse a explicação mais lógica. A boneca possuída da Xuxa. Se você foi criança na década de 1990, deve se lembrar da lenda sobre a boneca da Xuxa. A história se espalhou por Sorocaba e chegou a outros lugares, aterrorizando fãs da apresentadora em todo o país. Segundo a lenda, que uma menina de 2 anos insistiu para que sua mãe comprasse o brinquedo. Irritada, a mulher esbravejou que só poderia lhe presentear se o diabo mandasse o dinheiro. No dia seguinte, conforme a história, a quantia exata do valor da boneca apareceu, levando a mãe da garotinha até uma loja. O desfecho macabro é também a versão resumida da lenda. Possuída pelo demônio, a boneca se transformou em um monstro e matou a menina sufocada em 12 de outubro daquele ano, Dia das Crianças. No mês de novembro começaram os boatos sobre a presença da tal boneca endemoniada no Museu Diocesano de Arte Sacra, nas galerias da Igreja Catedral. Alguns afirmavam que a mãe da menina assassinada a teria entregado a Monsenhor Mauro Valini, que por sua vez ordenou que a trancassem nas dependências do museu. Em pouco tempo a igreja foi tomada por curiosos e os boatos ganharam força. Acredita-se que as crianças que afirmavam que a boneca estava no museu tenham visto, na verdade, a imagem de Nossa Senhora da Boa Morte, pequena, vestida com um vestido azul, deitada e protegida por uma redoma ou a estatueta do Menino Jesus da Praga.
A reportagem a seguir, de 1989, é do Diário de Sorocaba, mas foi arquivada no acervo do jornal Cruzeiro do Sul. Faca dentro do boneco fofão. Ninguém conseguia resistir ao charme das bochechas fofas e gigantes, do ser vindo de Fofolândia. Fofão, personagem vivido na telinha por Orival Pecini, fez tanto sucesso ao lado da Turma do Balão Mágico, no início da década de 80, que ganhou seu próprio programa na Rede Bandeirantes em 1986. Logo após, ganhou também um boneco feito à sua imagem e semelhança, que virou febre entre a criançada, pelo menos, até inspirar uma lenda urbana pra lá de macabra. Dizia-se por aí que o recheio do brinquedo não era tão fofinho assim. Quem abrisse sua barriga encontraria dentro do boneco uma faca negra. Pato com o Diabo era a explicação mais popular, e até a semelhança entre Fofão e Tiaki, o brinquedo assassino, foi apontada. Quem já estripa o boneco garante que a coluna vertebral do Fofão era mesmo feita com um objeto pontudo. Será mesmo? E aí, pessoal? O que acharam do vídeo de hoje? Deixem aqui nos comentários de qual lenda gostou mais, e qual lenda você já ouviu falar na sua cidade. E até o próximo vídeo.